E aí galera, tudo jóia? Eu sou Rona Epson e estou hoje com vocês para mais uma aula, tá bom? Hoje vamos conversar sobre progressões aritméticas, tá? É um tipo de sequência, tá? Extremamente importante na prova do Enem, todo ano cai, sempre a gente se depara com um probleminha de progressão aritmética. Então vamos valorizar isso aqui, tá bom? Esse momento é um momento importante pra gente. Tá, Rona Epson, mas o que é uma progressão aritmética exatamente? Uma progressão aritmética é exatamente uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é sempre igual ao seu anterior acrescido de um valor fixo. Uma progressão aritmética é uma sequência onde, para que eu possa evoluir nessa sequência, eu vou sempre somando um valor fixo, uma constante, tá certo? Para que eu possa evoluir, para que eu possa progredir, eu vou sempre acrescendo um mesmo valor. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então, em outras palavras, cada termo é sempre igual ao anterior mais uma constante. Cada termo é sempre igual ao seu anterior mais um valor fixo. Eu vou até jogar essa definição formal na tela para que vocês vejam com muita cautela, tá bem? Olha só. Quando eu me deparo, por exemplo, com uma PA, eu me deparo com isso aqui, ó. Progressão aritmética é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é sempre igual ao termo anterior adicionado de uma constante R, tá certo? Esse número R é chamado de razão da progressão aritmética, tá bom? E aí olha só para cá que coisa linda, pessoal, olha só, a N, cada termo a N, é igual ao seu anterior, a índice N menos 1, mais uma constante R. Por exemplo, se eu pensar no N igual a 8, então A8 é igual a 8 menos 1, ou seja, A7, mais a razão. Se eu fosse pensar, por exemplo, A7 é igual a A6 mais a razão. Se eu fosse pensar, por exemplo, A10 é igual a A9 mais a razão. Cada termo é sempre igual ao seu anterior mais um valor fixo. Essa lei que eu escrevi aqui, essa expressão, ela é chamada de lei de recorrência da minha progressão aritmética. A lei de recorrência da progressão aritmética, ela é assim dita porque eu preciso recorrer a um termo anterior previamente citado para que eu possa encontrar o próximo, ou para que eu possa encontrar os próximos, tá certo? É por isso que a gente chama de lei de recorrência. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Obviamente a lei de recorrência, ela é bacana, ela nos permite entender legal as coisas, mas ela pode ser que me dê um trabalhinho para encontrar um termo muito mais da frente. Mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Ok, tranquilo, definição de PA está claro, né? Para que eu possa evoluir numa PA, eu vou sempre somando a mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Ronepson, mas dá um exemplo para a gente, Ronepson. Vou dar esse exemplo para vocês, olha só, olha que lindo. Eu tenho aí, por exemplo, essa progressão, 5, 8, 11, 14, 17, tá? Quando eu olho para essa progressão aqui, pessoal, quando eu olho para essa sequência aqui, tá? Essa sequência é uma sequência bonitinha, tá organizadazinha, mas ela tem uma característica muito clara. Repara que para que eu saia do 5 para o 8, eu acrescento 3 unidades, concorda? Para que eu saia do 8 para o 11, eu também acrescento 3 unidades. Então, note que para que eu varie de um termo para o outro, para que eu saia de um termo para o outro, eu vou sempre somando 3. Eu estou sempre acrescendo um mesmo valor, e nesse caso, esse valor é 3. Repara, do 5 para o 8 dá 3, eu aumentei 3 unidades. Do 8 para o 11, eu aumentei 3 unidades. Do 11 para o 14, eu aumentei 3. Do 14 para o 17, eu aumentei 3. Percebeu isso aí? Tranquilo? Eu vou até ampliar para que vocês vejam com mais cautela. Tá aí, eu estou sempre aumentando 3 unidades. Se eu estou sempre aumentando 3 unidades, galera, o que é que vai acontecer aí? Eu tenho uma progressão aritmética de razão 3, porque eu estou sempre somando 3. A razão dessa PA é 3. E olha que lindo, galera. Cada termo A índice N da APA é igual ao seu anterior mais 3. É igual ao seu anterior mais esse valor constante aqui, esse valor fixo aqui que eu estou sempre acrescentando, que no caso é o 3. Tudo bem? Esse 3 se comporta exatamente como a razão da minha PA. É justamente o termo que eu vou acrescentando para encontrar os próximos, tá certo? Então, por falar nisso, por falar em razão, a razão de maneira muito prática para que eu possa encontrá-la é só você fazer a diferença
entre um termo e o seu anterior. Eu vou até ampliar isso aqui para vocês, tá? A razão da PA é obtida subtraindo dois termos consecutivos, ou seja, basta fazer um termo menos o anterior. Repare, galera, que a razão aqui, ó, essa razão é igual a n menos o a índice n menos 1. Se eu pensar no exemplo que eu acabei de soltar para vocês, esse exemplo que eu acabei de soltar para vocês, ele tem razão igual a 3. Ó. 8 menos 5 dá 3, 11 menos 8 dá 3, 14 menos 11 dá 3 e por aí vai. Note que a razão é sempre A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3, a n menos a índice n menos 1. Isso é a razão, tá certo? De maneira muito prática, a diferença entre dois termos consecutivos ela é sempre constante. Eu vou até escrever isso para vocês bem bonitinho, olha só. Olha aí, pessoal. A diferença entre dois termos consecutivos é constante igual à razão. Ok? Anota tudo isso aí porque é muito importante, tá? Tranquilo, galera. Pegaram a ideia? Então, entendemos a ideia de PA, entendemos a essência de PA. Joia? Maravilha, Ronepson. Mas ainda dentro desse ambiente formal, como é que uma PA ela pode ser classificada? Uma PA, pessoal, ela pode ser classificada como uma PA crescente, como uma PA decrescente ou uma PA constante. Tá, Ronepson, e quando é que eu tenho cada uma? Naturalmente, eu vou pensar numa PA crescente quando os termos forem aumentando. Tá certo? Então, olha só para cá. Vou jogar na tela para vocês verem com mais nitidez. Uma PA crescente, eu percebo que os termos vão aumentando, tá certo? Vão crescendo. Tá? Numa PA decrescente, eu percebo que os termos vão diminuindo, tá certo? Termo a termo eu vou decrescendo de valor. E numa PA constante, naturalmente, todos os termos são iguais. Por exemplo, eu peguei uma PA onde todo mundo é igual a 7. Ok? Tranquilo? Note que no primeiro caso, na PA crescente, um termo é sempre maior do que o anterior. O AN é maior do que o A índice n menos 1. Olha só. Esse cara é maior do que esse cara é maior do que esse cara é maior do que esse. O AN, ele é maior do que o A índice n menos 1. Um termo, ele é sempre maior do que o seu anterior. Joia? Maravilha. Tá. Isso quer dizer o quê, Ronepson? Olha só. Quando eu pego um termo sendo maior do que o seu anterior, eu estou dizendo que a razão ela é positiva. Porque quando eu faço um termo menos o anterior, se o cara é maior do que o anterior, então essa diferença vai dar maior do que zero, vai dar positivo. E lá vou eu na tela de novo. Tá aí. Na PA decrescente, eu percebo que um termo é sempre menor do que o seu anterior. Olha só, galera. Esse termo é menor do que o anterior. Esse termo é menor do que o anterior. Então, se um termo é menor do que o anterior, na hora que eu passar isso aqui subtraindo, eu vou ter que AN menos A índice n menos 1 é menor do que zero. Ou seja, a razão ela é menor do que zero. Tá certo? E naturalmente, galera, na PA constante, um termo é sempre igual ao seu anterior. Todos os termos são iguais. Isso quer dizer que a razão vai ser igual a zero. Então, de maneira bem prática, galera, na PA crescente, razão positiva. Na PA decrescente, razão negativa. Na PA constante, razão igual a zero. PA crescente, razão positiva. PA decrescente, razão negativa. PA constante, razão igual a zero. Beleza? Tranquilo? Massa, Ronepson, peguei essa ideia e tal, mas, poxa, eu queria muito saber como é que eu encontraria, por exemplo, o 100º termo da progressão sem ficar fazendo de um em um. Porque até agora a nossa definição foi baseada numa lei de recorrência. Ou seja, na progressão aritmética, cada termo é sempre igual ao anterior mais a razão. Ou seja, eu preciso sair termo em termo até chegar onde eu quero. Até agora, pela lei de recorrência. Será que existe uma fórmula que me permita encontrar qualquer termo sabendo apenas a sua posição? Tá certo? Em função da sua posição, na verdade, claro que eu preciso saber de outros elementos, mas em função da sua posição, tá? É possível isso, Ronepson? Claro que é. Claro que é, e é o que eu vou brincar com vocês aqui agora, é o que eu vou discutir agora. O que eu vou conversar com vocês é sobre a fórmula posicional, tá certo? E aí, mais uma vez, eu me reporto ao exemplo que eu dei inicialmente. 5, 8, 11, 14, 17, por aí vai, ó. O primeiro termo é 5, o segundo termo é 8, o terceiro termo é 11, o quarto termo é 14, o quinto, 17 e assim sucessivamente. Tudo bem? Vamos lá? Vamos pro quadro? Olha só, galera. O primeiro termo dessa minha PA, o A1, é 5. O segundo termo dessa PA, o A2, vai ser exatamente 8. O terceiro termo dessa minha PA, o A3,
é exatamente 11. O quarto termo da minha PA é o A4, é 14. O quinto termo da PA é o A5 e ele vale 17, ok? Não foi isso que eu coloquei agora há pouco para vocês? Tá, aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá certo? Eu queria que vocês olhassem com muito carinho. Quando eu começo a me deparar com esses termos, eu penso o seguinte, poxa, quando eu olho para esse 11, eu não vejo um 11. Eu vejo um 3, galera. Desculpa, eu vejo um 5, galera. Um 5 que somado com 3 deu 8 e que somado com 3 de novo deu 11. Da mesma forma, quando eu olho para aquele 14, eu não vejo um 14, eu vejo um 5, que somado com 3 deu 8, que somado com 3 deu 11, que somado com 3 deu 14. Cara, quando eu olho para esse 17, eu não vejo um 17, eu vejo um 5. Um 5 que somado com 3 deu 8, que somado com 3 deu 11, que somado com 3 deu 14, que somado com 3 deu 17. Quando eu olho para um 8, eu não vejo um 8, eu vejo um 5. Um 5 que somado com 3 deu 8. Rapaz, quando eu olho para um 5, por incrível que pareça, eu vejo um 5 mesmo, tá? Eu vejo um 5. Olha que bacana, galera, olha que bacana. Professor, e daí, professor? Você pegou os números, estava bonitinho e abriu esses números. Calma, calma, eu vou te mostrar uma coisa aqui, tá? Repara, por exemplo, que eu tenho 5 somado com o 3 quantas vezes? 4 vezes, então é 5 mais 4 vezes 3. Repara, por exemplo, que eu tenho o 5 somado com o 3 quantas vezes? 3 vezes, né? 1, 2, 3. Aqui em cima, ó, eu tenho 5 somado com o 3 quantas vezes? 2 vezes. Olha, aqui em cima, ó, eu tenho 5 somado com o 3 quantas vezes? Somado com o 3 uma única vez. Novamente, ó, eu tenho um 5, ó, olha só, galera, eu tenho um 5. Um 5 que somado com 3, quantas vezes? Eita, nenhuma vez eu botei o 3 aqui. Então, mais 0 vezes 3. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, Ronepson? Eu acho que eu estou entendendo aonde você quer chegar com isso. O que eu quero te mostrar é que, de maneira genérica, qualquer termo que eu pegar da minha PA, dessa minha PA aqui, ele vai ser sempre 5, 5, 5, 5, 5, 5 mais alguém. Então, qualquer termo genérico dessa PA, qualquer termo A índice N, vai ser sempre igual a 5 mais alguém. 5 mais alguém. 5 mais alguém. Mais quem, Rona Epson? Mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa multiplicada por 3. Mais alguma coisa multiplicada por 3. A grande questão é, quem é essa alguma coisa? Olha que fantástico, olha que fantástico. Vocês concordam que quando eu tenho A5, ó, quando aqui é 5, esse índice é 5, esse rapaz aqui vale 4. Repara que quando aqui é 4, esse rapaz aqui vale quanto? 3. Repara que quando aqui é 3, galera, esse rapaz aqui vale 2. Quando aqui é 2, pessoal, esse rapaz aqui vale quanto? Oh, que delícia, vale 1. E quando aqui é 1, esse rapaz aqui vale quanto? Vale 0. O que eu estou te mostrando é que esse alguém que multiplica o 3, é sempre esse índice menos 1. Então, mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. Vezes o 3. Olha que bacana, olha que fantástico, galera. Eu acabei de perceber com vocês que o meu AN, um termo qualquer dessa minha PA, é sempre igual a 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, tá aqui. Mais alguma coisa vezes 3, 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 tá aqui. E esse alguma coisa que multiplica o 3 é exatamente quem? É exatamente o n menos 1, esse índice menos 1. Calma, calma. É claro que aqui eu estou dando um exemplo para poder facilitar a explicação. Generalizando esse processo, eu tenho que o meu AN, a minha fórmula posicional vai ser: esse 5 representa o que dessa minha progressão? Representa o que da progressão que está lá na tela? Vou ampliar para vocês de novo.
Representa o que esse 5? Exatamente, pessoal, exatamente o primeiro termo. Exatamente o primeiro termo. Então, esse 5 é o meu A1. Mais n-1 vezes. Galera, esse 3 aqui representa o quê? Repara que o 3 não é justamente o valor que eu vou acrescendo termo a termo. Quando eu olho novamente para a tela, o 3 não é exatamente o valor que eu vou somando para encontrar os próximos termos. Esse 3 é chamado justamente de quê? Razão da progressão. Portanto, vezes a razão. Que delícia, pessoal. Oh, que maravilha. Olha só que lindo, galera. Olha só que lindo. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Esta é a fórmula posicional de uma progressão aritmética. A partir dela, se eu quiser, por exemplo, encontrar o centésimo termo dessa progressão que eu tinha colocado aqui agora, ó, se eu quero encontrar o centésimo termo dela, é só eu vir aqui trocar o n por quanto? Por 100. Vai ser 5 mais 100 menos 1, que é 99, vezes 3. Pegou a ideia? Ah, Ronepson, eu quero encontrar o termo, o milésimo primeiro termo. Maravilha! O A1001 vai ser 5 mais 1001 menos 1, que dá 1000, vezes 3. Ou seja, o A1001, por exemplo, o milésimo primeiro termo vai ser exatamente 3005. Repara que se eu fosse de termo em termo, demoraria muito a chegar lá, né? Acabaria a prova do Enem, eu não teria terminado. Entende? Essa fórmula me permite ganhar tempo. Tá, mas aí você diz, poxa, professor, é mais uma expressão para eu ter que decorar, é mais uma expressão para eu ter que memorizar. Na verdade, eu sempre costumo conversar sobre essa expressão de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais confortável, muito mais aconchegante. Que maneira, professor? Tenha calma, vamos chegar lá. Pessoal, olha só, eu acabei de apresentar a fórmula posicional, tá certo? E a fórmula posicional dessa PA aqui, eu acabei de dizer que é a n igual a 5, que é o primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão, que é 3 no caso. Ok? Bonitinha, tranquilo, excelente. Eu posso até fazer uma adaptação naquela fórmula que eu escrevi ali agora no quadro, tá certo? Posso fazer uma adaptaçãozinha bem legal, só para dar uma mexida nela. Mas, enfim, deixa daquele jeito porque a gente vai trabalhar de maneira genérica, tá certo? Muito bem, então no que diz respeito à fórmula posicional, o que é que eu penso? No que diz respeito à fórmula posicional, o que é que eu penso? Que eu tenho aquela expressão, mas eu gosto de dizer o seguinte, evoluir numa PA é como subir uma escada. Olha que interessante, pessoal. Evoluir numa PA é como subir uma escada. De modo que a cada degrau que eu subo, eu somo uma razão. A cada degrau que eu subo, eu somo uma razão. Quer ver a escada? Eu vou desenhar uma escada aqui, tá certo? Olha só. Eu vou desenhar uma escada aqui. Tá aqui a escada, tá? O primeiro degrau é o primeiro termo da PA. O segundo degrau é o segundo termo da PA. O terceiro degrau é o terceiro termo e por aí vai. De modo que para evoluir nessa PA, subir essa escada significa que a cada degrau que eu subo, eu somo a razão. A cada termo que eu ando, eu somo a razão. Fechou comigo? Tranquilo? Massa? Então, galera, se eu quero sair, por exemplo, se eu quero sair do primeiro termo para o terceiro termo, se eu quero sair do primeiro degrau para o terceiro degrau, ora, eu já estou no primeiro. Se eu quero chegar no terceiro, eu vou subir 2 degraus. Então, eu vou somar 2 razões. Tá certo? Se eu quero sair, por exemplo, do primeiro para o quinto, se eu quero sair do primeiro degrau para o quinto degrau, eu vou subir 4 degraus. Eu já estou no primeiro. Se eu já estou no primeiro, eu vou subir 4 para chegar no quinto. Tudo bem? Ok? Então eu vou somar 4 vezes a razão. Tá certo? Então o que eu quero que vocês associem de maneira muito prática, eu vou até ampliar para vocês, o que eu quero que vocês associem é que evoluir numa progressão aritmética, evoluir termo a termo, é como subir numa escada. Tá certo? De modo que a cada degrau que eu subo, eu acrescento a razão. E, naturalmente, a cada degrau que eu desço, eu subtraio a razão. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, eu gostaria de fazer essa brincadeira no quadro. Beleza? Eu vou novamente ampliar a tela. Eu vou pegar o que eu disse, vou escrever para vocês. Olha só, eu vou ampliar para vocês. Eu vou escrever para vocês o que eu disse. Olha só. Passear sobre os termos de uma progressão aritmética é como subir uma escada, de modo que saindo do primeiro degrau para chegarmos ao enésimo degrau,
devemos subir n menos 1 degraus. Olha só a fórmula que eu gero. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Cada termo, o enésimo termo, o enésimo degrau, para eu chegar nele, eu parti do primeiro e subir n menos 1 degraus. Subir n menos 1 degraus significa somar n menos 1 vezes a razão. Vamos colocar isso em prática? Vamos lá? Olha só para cá. Imagina, por exemplo, que eu estou no primeiro degrau, no A1, e eu quero chegar no sétimo degrau. Se eu quero chegar no sétimo degrau, eu vou subir 6 degraus, então eu vou somar 6 vezes a razão. Pessoal, imagina que eu estou no primeiro degrau, e se eu quero chegar no nono degrau, se eu quero chegar no A9, no nono termo, eu vou subir quantos degraus? Eu vou subir 8. Lembra, eu já estou no primeiro, quero chegar no nono, eu subo 8, então mais 8 razões. Não é fácil pensar assim? Não é bacana? Tranquilo? Ou seja, de maneira genérica, pessoal, eu estou no primeiro degrau. Se eu quiser chegar no enésimo degrau, no AN, repara que A1, A2, A3, A4 são os termos, tá? Se eu quero chegar no AN, eu vou subir quantos degraus? N menos 1 degraus. Então, N menos 1 razões. Esta é a fórmula posicional da minha progressão aritmética. É uma fórmula que depende de quem? Da posição, do N, tá? Eu poderia até expandir um pouco mais. Ô, Rona Epson, quando eu penso assim, imagina que eu quisesse, por exemplo, eu tenho o terceiro termo e quero o oitavo. Se eu tenho o terceiro e quero o oitavo, aí usando essa fórmula, eu deveria pegar, com o terceiro encontrar o primeiro, aí do primeiro ir para o oitavo. Em outras palavras, você está dizendo, olha, você está no terceiro? Não, eu não sei subir a escada do terceiro não, só sei do primeiro. Aí você desce a escada para subir de novo. Amigão, tá perdendo tempo. Pensa comigo, tá perdendo tempo. Vamos ganhar tempo nesse negócio? Bora ganhar tempo? Como assim, Rona Epson? Amigão, pensa comigo, se eu estou no terceiro degrau e eu quero chegar no oitavo degrau, eu vou subir quantos degraus? 5. Então, mais 5 razões. Meu filho, imagina o seguinte, eu estou no 5º degrau e eu quero chegar no 14º degrau. Eu vou subir quantos degraus? Se eu estou no 5º e quero chegar no 14º, eu vou subir 9 degraus. Então, mais 9 razões. Cada degrau é uma razão. Entenderam a minha lógica aqui? Ou seja, a partir dessa ideia, eu posso, inclusive, descer a escada. Como assim, Rona Epson? Imagina o seguinte, imagina que eu estou no 10º degrau e eu quero chegar no 7º. Ora, se subindo eu vou somando a razão, descendo eu vou subtraindo. Portanto, menos 3 degraus, menos 3 razões. Eu tenho que descer 3 degraus, tá certo? Eu fiz um trava-língua para mim mesmo. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Tá, deixa eu dizer outra coisa a vocês. Vamos pensar genericamente. Imagina que eu estou no degrau P e eu quero chegar no degrau N, eu quero chegar no AN. Pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, deixa eu pegar um lápis de outra cor aqui, eu não sei se vocês já perceberam que 8 menos 3 dá 5, que 14 menos 5 dá 9, que 7 menos 10 dá menos 3. Ou seja, se eu estou no P-ésimo degrau e quero chegar no enésimo degrau, eu vou subir quantos degraus? N menos P degraus, ou seja, N menos P razões. Essa fórmula que eu acabei de escrever aqui, galera, que não precisa estar preocupado em decorar nenhuma nem outra, nem essa nem essa. É claro que de tanta gente usar, a gente fica memorizando de fato essa aqui. Mas o que eu estou querendo dizer com essa expressão é que eu não sou obrigado a sair do primeiro degrau. Eu não sou obrigado a usar sempre o A1. Eu não sou obrigado a ficar preso ao primeiro termo. Eu posso partir de qualquer termo da PA. Ronep, se eu quero partir do A10, tudo bem, é só trocar o P por 10. Só que aqui vem um 10 também, N menos 10. Tá bom? Beleza? Essa fórmula, pessoal, é o que eu chamo de uma fórmula mais abrangente, tá? Eu gosto de chamar essa fórmula aqui de uma fórmula
uma fórmula mais abrangente. Beleza, galera? Tranquilo, tudo certinho. Então, é essa expressão aqui. Na verdade, é uma fórmula mais abrangente em relação a essa, tá? Porque ela não fica presa ao primeiro degrau. Pegou? Tranquilo? Show de bola. Então, não esquece da imagem da escadinha, tá? Fiz até o bonequinho subindo aqui, coisa linda, né? Ele tava um pouco manco, né? Perceba que ele não trocou as pernas, mas tá valendo. O importante é ser feliz. Tá bom, pessoal? Tudo certinho. Show de bola. Maravilha, maravilha, maravilha. Professor, na prática, como é que isso funciona? Vamos ver? Eu trouxe um probleminha para vocês. Probleminha do Enem, tá certo? O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil, e esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Olha só, galera. Eu anotei os dados da questão aqui no quadro já. O A1 é 33 mil, tá certo? Porque é o mês de janeiro. O A2, que é o mês de fevereiro, 34.500. O A3, que é o mês de março, 36 mil. Tá? E por aí vai, tá? E assim sucessivamente. Tá bom, Ronebson, beleza. Eu pedi quantas foram as passagens vendidas no mês de julho. Confere. Se é o mês de julho que eu estou interessado, se é no mês de julho que eu estou interessado, então o mês de julho vai ser o 7º termo dessa sequência. Eu estou interessado no A7. Mas eu percebo que essa sequência em especial é uma PA, porque termo a termo eu aumento sempre quanto, hein? Eu aumento sempre 1.500, correto? Olha só para cá, daqui para cá eu aumentei 1.500. Daqui para cá, pessoal, eu aumentei 1.500. Então, eu tenho uma progressão aritmética de razão 1.500. Consequentemente, eu vou ter que o meu A7, o 7º termo da minha PA vai ser, ora, galera, aquela velha história, né? O A7, se eu aplicar na fórmula, vai ser o A1 mais 6 vezes a razão. Por quê? Porque para eu sair do primeiro degrau para o 7º degrau, eu vou subir quantos degraus? 6 degraus. Cada degrau é uma razão, 6 razões. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Ei, pessoal, para com isso, né? Ó, o meu A7 vai ser, olha que coisa linda. O A1 é 33 mil, tá lá em cima. Mais 6 vezes a razão. A razão é quanto, hein? 1.500. Ei, relaxa um pouquinho. Aqui dá para aplicar dobrar meia, não dá? Ó, quer lembrar dessa dica? Vai lá no nosso canal, porque tem lá uma seção chamada #FicaDica. Tem uma playlist lá e tem um videozinho explicando sobre o dobrar meiar, beleza? É só dobrar um e meiar o outro. Naturalmente aqui, pessoal, ó, eu vou dobrar o 1.500, dá quanto? 3.000. Meiar o 6, dá quanto? Dá 3. 3 vezes 3.000 dá 9.000. Então essa conta que está aqui vai dar 9.000. 9.000 mais 33.000 dá quanto, pessoal? 9.000 mais 33.000 vai dar 42.000. Então, no mês de julho foram vendidas 42.000 passagens. E quando a gente volta para a questão, a gente enxerga que a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Tá aí, pessoal. Uma questãozinha do Enem, bem prática. É óbvio, nesse caso, que eu parti do primeiro termo, mas eu poderia ter partido do terceiro, por exemplo. Poderia ter partido do segundo. Isso aí não seria problema, tá bom? Tranquilo? A gente já viu que não, tá? E quando eu pensei na escadinha, eu não precisei escrever a fórmula para substituir os valores. Mas se quiser, pode ficar à vontade, tá bom? Beleza? Valeu, galera. Olha só. Eu trouxe outro problema para vocês, tá? Vamos resolver? Vamos lá? Olha só. Questão 2, problema 2, Enem Libras 2017. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formada por palitos, segundo uma certa regra. Tá aí, olha só a sequenciazinha. Continuando a sequência segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência? Pessoal, tá aqui, ó. 3 palitos na primeira figura. Aí na segunda figura, ó, eu tinha 3 aqui, 4, 5, 6, 7. 7. Na terceira figura, ó, eu tinha 7 até aqui, né? Ó, 7.
8, 9, 10, 11. Percebeu? Eu vou escrever isso aqui, tá bom? Ó, eu tenho 3 na primeira figura, eu tenho 7 na segunda e eu tenho 11 na terceira. Eu não sei se vocês perceberam que eu estou sempre aumentando 4 palitos. Daqui para cá eu aumentei 4 palitos, daqui para cá eu aumentei 4. Confere? Tranquilo? Se você desenhar, eu vou até ampliar para que você olhe com carinho novamente a questão. Se você desenhar essa imagem aí, se você for desenhar a quarta figura aqui, você vai perceber que a quarta figura, seguindo esse padrão, vai ter naturalmente 15 palitos. Porque daqui para cá eu aumentei 4, daqui para cá eu aumentei 4 e por aí vai. Tá bom, pessoal? Eu tenho, nesse caso, uma PA de razão 4. Como eu pedi na questão o décimo, quantos palitos tem a décima figura, aí é só encontrar o décimo termo dessa PA. Vamos lá? Olha só para cá, galera. Olha só para cá. Problema 2, tá? No problema 2, eu tenho que o A1 é 3, eu tenho que o A2 é 7, eu tenho que o A3 é 11 e assim vai. Tá certo? Claro que eu poderia ir termo a termo, até chegar no décimo, já que o décimo está bem pertinho. Da mesma forma que nessa outra questão, eu poderia ir de termo a termo até chegar no sétimo. Ele estava tão pertinho, não era? Olha só para cá, galera. A razão dessa progressão, ó, o primeiro termo, o A1 é 3, e a razão dessa progressão é 4. Eu estou sempre aumentando 4, confere? Maravilha. Isso aqui é uma PA, onde o primeiro termo é 3 e a razão é 4. Tá bom? Muito bem. Aqui era uma PA também, né? Uma PA onde o primeiro termo era 33 mil e a razão era 1.500. Beleza, Rona Epson, beleza, show de bola. Eu não quero o décimo termo, eu quero o A10. E para encontrar o A10, o que é que eu faço? É só pegar o A1 e somar com 9 razões. Afinal de contas, para sair do primeiro degrau para o décimo degrau, eu tenho que subir 9 degraus, eu tenho que somar 9 razões. Que delícia, Rona Epson, que delícia. Então o A10... vai ser quanto? O A1 vale 3, mais 9 vezes a razão, que é 4. Pessoal, 4 vezes 9 vai dar 36, e 36 mais 3 dá 39. Então, a décima figura vai ter 39 palitos. 39 palitos, tá certo? O décimo termo dessa sequência vai ser 39. E quando eu olho para as alternativas, continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o décimo termo? 39, letra B de bola. Beleza, galera? Tranquilo? É muito bom, é muito tranquilo, é muito fácil. Tá joia, galera? Perceberam? Show de bola. Professor, dá uma sofisticada aí nesse problema, tá? Vamos dar uma incrementada aí nesses probleminhas, nessa contextualização? Até porque o Enem cobra, a gente precisa estar atento. Repare que nos dois casos eu tinha a razão, eu tinha um primeiro termo e queria encontrar um termo qualquer. Pode ser que eu peça justamente a quantidade de termos, por que não? Vamos ver? Problema 3. Vamos lá. Enem 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda, na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Olha só, galera, eu trouxe para vocês aqui já a sequência prontinha das distâncias. O primeiro poste está a 80 metros, o segundo poste a 100 metros, o terceiro a 120 e o último poste está a 1.380 metros. Perceba que eu fui aumentando de 20 em 20, correto? Beleza? Daqui para cá eu aumentei 20, daqui para cá eu aumentei 20, o que caracteriza uma progressão aritmética de razão 20. Então, o primeiro termo dessa minha PA é 80. A razão dessa minha PA é 20. E o último termo, como eu não sei qual é a posição dele, eu vou dizer que é o enésimo termo. O enésimo termo da minha PA é 1.380.
Ora, se eu souber quantos termos tem a PA, eu sei quantos postes vão ser instalados, tá certo? Para achar quantos termos tem a PA, é só encontrar o valor de N, é só encontrar a posição do último termo. Por exemplo, se a posição do último termo é 11, quer dizer que eu tenho 11 termos. Tudo bem? Eu vou ter, no caso, 11 postes. Por exemplo, tá? Então, o AN não é igual ao A1 pela fórmula, mais N menos 1 vezes a razão, né? A formulinha que a gente aprendeu. Isso aqui não é o AN? Isso aqui não é o AN? Beleza? Ou senão você pensa, para sair do primeiro degrau para o enésimo degrau, eu vou subir N menos 1 degraus. Eu vou somar N menos 1 razões. Então lá vou eu. Ó. Quem é o A1? O A1 é 80. Mais N menos 1 vezes a razão. E a razão quem é? É 20. Isso aqui é igual a 1.380. Vamos lá, pessoal? 80 está somando, passa subtraindo. Então eu vou ter que N menos 1 vezes 20 é igual a 1.380 menos 80 que passou, vai dar 1.300. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter, ó, olha para cá, pessoal. Eu vou ter que o N menos 1 é igual a 1.300 dividido por 20. E aí, galerinha, vem cá. Esse zero vai embora aqui, não vai? Quando eu passar dividindo? Não vai cancelar? Aí 130 dividido por 2 dá quanto? Ô, galera, 130 dividido por 2 dá 65, né? Aí tá menos 1, passa mais 1. Então, N é igual a 66. 66 o quê, Rona Epson? 66 postes, 66 termos, cada termo é um poste, tá certo? Beleza? Certo, mas a minha pergunta foi qual é o valor máximo que ele está disposto a gastar com a instalação desses postes. Aí ele falou lá na questão, lá no comando da questão, que cada poste ele está disposto a pagar no máximo R$8.000 por cada poste. Então o maior valor que ele pode pagar por esses 66 postes vai ser exatamente 66 vezes R$8.000. Tudo bem para vocês? E quando a gente faz a continha, ó, você pode esquecer os 3 zeros, tá? E multiplicar por 8. Ó, 8 vezes 6 vai dar 48. Aí vai 4. 8 vezes 6 dá 48. 48 com 4, 52. E aí depois você bota os 3 zeros. Oh, que delícia. Isso quer dizer que o valor total vai ser R$528.000. E esses R$528.000 a gente encontra, vamos lá na questão, na letra C. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, maravilha, Rona Epson. Deixa eu chamar a atenção sua de um detalhe aqui importante. Professor, eu pensei de uma maneira mais rápida. Já sei qual foi. E talvez você cometa um erro nesse processo. Só um, mas dá para você corrigir. Eu fiz assim, ó. 1.380 menos 80 dá 1.300. Como eu estou indo de 20 em 20, 1.300 por 20 dá 65. Aí, vocês muitas vezes querem fazer a conta com esse 65, dizer que eu tenho 65 postes. Não é o caso, não é. Sabe por que não? Porque eu tenho 65 razões, tá certo? Eu tenho 65 acréscimos. Repara que 65 acréscimos não me dá 65 termos, me dá 66. Porque quando você faz isso, você esquece de contar com o primeiro termo, tá certo? Então, se você fez essa conta, fez a subtração, tá certo? Dividiu por 20, deu 65, não esquece de somar com mais um termo que seria justamente o primeiro termo. Tudo bem? Para ficar 66 termos, 66 postes. Beleza, galera? Tranquilo. Então, esse foi o nosso primeiro bloco envolvendo progressão aritmética. Claro que tem mais coisa para falar de PA, mas essa é a parte mais importante, entender a fórmula posicional. Tá certo que alguns livros, né, que alguns materiais chamam de fórmula do termo geral. Tá certo? Eu gosto de chamar de fórmula posicional porque depende da posição. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Chegou a hora de você mostrar que entendeu, fazendo as questões do material e até a próxima aula. Valeu!